da circuncisão e dos alimentos sacrificados aos ídolos. Este é o título da lição 12, classe de jovens. Estamos terminando o segundo trimestre de 2021. A paz de Cristo para todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula, mais uma videoaula aqui do canal Denis Pereira Oficial, o seu canal da palavra, o seu canal da escola dominical, de reflexões bíblicas do dia a dia, sobre relacionamentos para jovens e para adolescentes. Todas as semanas nós temos aqui as videoaulas para ajudar professores das classes de adolescentes, juvenis, jovens e adultos na preparação de suas aulas. É um prazer ter você por aqui, os senhores, as senhoras. Se não estão inscritos no canal ainda, olha, inscreva-se no canal, ative o sino de notificações, dê like no vídeo e comente o vídeo. Essas 4 ações, se inscrever, ativar o sino de notificações, dar like, comentar o vídeo, faz o YouTube entender que este canal traz um conteúdo relevante. E aí sabe o que acontece? O YouTube divulga o nosso vídeo para muito mais pessoas. Então, quer patrocinar o canal? Interaja com o canal, isso é muito importante. Escreva nos comentários de onde você nos assiste, deixe perguntas para gravarmos vídeos respondendo vocês. Muito bem, vamos então à nossa lição 12 aqui da classe de jovens. Eu quero indicar o blog da irmã Adália Helena. É um blog perfeito, completo, não é? Ela traz aqui as lições, ela traz aqui dinâmicas, é realmente um material de excelência, tá bom? O texto do dia está em 1 Coríntios 8:1. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. O que salva o ser humano não são os rituais religiosos, não é aquilo que nós fazemos, mas a fé no sacrifício vicário de Cristo Jesus. Não somos salvos pelas boas obras, mas para as boas obras. As boas obras, elas são resultado de um coração que já experimentou a salvação. Elas são o efeito da salvação em nós e não a causa. Não é? Muito bem. Na igreja em Corinto havia alguns judeus convertidos a Jesus Cristo. Alguns eram influentes e ainda mantinham regras e costumes lá do judaísmo. E muitos desses costumes, eles contrariavam a mensagem do evangelho. Então nós vamos tratar aqui nessa lição hoje de dois comportamentos, a circuncisão e os alimentos sacrificados aos ídolos. Tópico 1. A circuncisão no Antigo Testamento. A circuncisão teve origem lá em Abraão. Tá? A circuncisão é a remoção do prepúcio, uma pele que cobre o órgão sexual masculino. Essa foi uma aliança estabelecida entre Deus e Abraão, quando prometeu que faria dele uma grande nação. Então, todos os descendentes de Abraão, a partir daquele momento, tinham que fazer a circuncisão, porque era um sinal externo da aliança com Deus. Então, Deus é um Deus de aliança e faz parte desta aliança demonstração, não é? Tornar visível, não é? Só que abrindo um parênteses, né? O pessoal às vezes questiona por que tem que se batizar, porque o batismo é uma declaração pública de fé. Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Então, quando a pessoa se batiza, ela está confessando sua fé em Jesus Cristo de forma pública. Ela está demonstrando, ela está expondo a sua aliança. Não é isso que nós fazemos no casamento? Não é? Nós fazemos uma cerimônia, nós divulgamos na internet as fotos para que todos saibam que estamos aliançados com aquela pessoa. Com Deus também funciona assim. A circuncisão também tinha relação com a saúde, não é, do homem e da mulher, considerando o ambiente que eles viviam, que era um ambiente nômade, indo de um lugar para outro. Tá? Bom, ela passou então a ser
um requisito obrigatório na lei mosaica. A não observância dessa regra poderia ser punida com a morte, tá? E tinha o detalhe de que tinha que ser no 8º dia, mesmo que fosse sábado, tinha que ser feita a circuncisão. Agora, o que Paulo está mostrando é que no Novo Testamento trata-se de uma circuncisão espiritual, alcançada pela fé em Jesus Cristo. Os profetas, como no caso aí já de Jeremias, eles já estavam em destaque de uma circuncisão do coração, não feita pelo homem, não é? Então é muito interessante isso, porque é preciso analisar o que está em volta. Então não é a circuncisão pela circuncisão, mas quando Deus manda Abraão circuncidar Isaque, o que Deus está ali estabelecendo com Abraão é uma aliança com Abraão e com os homens. E é uma aliança de fé. Não é um mero ritual. É uma aliança de fé. Os judeus, eles se consideravam superiores aos gentios por serem herdeiros de Abraão e da promessa que Deus fez a ele e receptores da lei. Então eles mantinham um ar de exclusivismo ali. E havia uma ideia de que por praticarem estes rituais, então eles eram mais aceitáveis diante de Deus. Eles eram mais queridos por Deus. Então eles se baseavam nisso para fazer estas demonstrações públicas de aliança com Deus, não é? Mas não necessariamente com o coração, não necessariamente por fé, não é? Como foi o caso de Abraão. Não. Ao longo do tempo se tornou apenas mais um ritual, não é? Um sinal que era visível pelas pessoas, mas Deus, como som dos corações, ele sabia que na realidade muitos não tinham nenhuma aliança com ele, né? Então Paulo está deixando muito claro que a justificação, a nossa verdadeira aliança com Deus, é por meio da fé em Jesus Cristo e não por qualquer ato que nós possamos cometer. A circuncisão e o cristianismo. O Concílio de Jerusalém deliberou a respeito aí dessa questão, não é? Por quê? Porque o evangelho estava avançando por territórios gentílicos, onde não havia esse costume. Não havia esse costume. Então, teve concílio para resolver, para falar sobre isso. Não é? Para quê? Para definir o que os cristãos gentílicos tinham que fazer. O que seriam práticas dos cristãos gentílicos e o que seriam práticas exclusivas dos judeus. Não é? Então, qual foi a decisão tomada? Que, por exemplo, a circuncisão é algo só para os judeus. Não é? Só que isso também não resolveu muito problema. Isso, né? Acabou, o atrito continuou ali, porque mesmo os cristãos judeus, eles tinham, até por conta da cultura, eles tinham sido ensinados assim o tempo todo. Então, eles tinham muito forte essa ideia que tinha que se circuncidar. Sim. Agora, os exemplos estão aí para mostrar que nenhum ritual, nenhuma prática de purificação foi capaz de salvar o homem, de limpar o homem, de libertar o homem e declará-lo inocente. Somente a justificação de Jesus Cristo é que pode fazer isso pelo homem, quando o homem crê em Jesus Cristo como o Filho de Deus. Agora, por conta disso, lá na igreja de Corinto, não deveria haver nenhum tipo de distinção entre circuncisos e incircuncisos. Então Paulo deixou bem claro, olha, quem está circuncidado, fique circuncidado. Quem não está circuncidado, não se circuncide, se circuncide e está tudo bem. Por quê? Porque isso era apenas um sinal externo para os judeus, não implicava na salvação. Nós precisamos ter isso em mente. Existem comportamentos, enfim, que é algo bom para nós, mas não significa que aquilo é salvífico. A única coisa que nos salva é o sacrifício de Jesus Cristo. Nós podemos dizer aqui nós estamos falando de judeus e de gregos, né?
Nós podemos falar aqui de assembleanos e de, sei lá, crentes, enfim. Existem coisas que nós entendemos na identidade da nossa igreja, do nosso povo, que tem que ser assim. Glória a Deus, amém, aleluia. Mas pegando aqui o que Paulo está dizendo, nós não devemos discriminar, nem isolar ninguém que tem um comportamento diferente com o nosso, que não tem impacto na salvação. Porque salvação não é o que fazemos. Meu Deus, a gente tem que falar, gravar, cantar isso. Salvação não é o que fazemos ou deixamos de fazer. Salvação é o que Cristo fez por nós. Então, tudo que eu vier a fazer ou deixar de fazer é pela fé no que Cristo fez por mim. Ou seja, é efeito da salvação e não causa. Falei bem devagar, escreve aí. Sabe, crente que se acha mais crente do que os outros crentes porque ele se comporta diferente. O nome disso não é santidade, é orgulho, é arrogância. E tudo isso é pecado. Amém? Muito bem. Os judeus ensinavam, mas não praticavam a lei. Então não servia de nada. Não é? Como que fala? O sinal externo não servia de nada. Porque eles ensinavam, eles fomentavam essa prática entre as pessoas, mas eles não cumpriam a palavra de Deus. Né? Eles não cumpriam. Então, o que Paulo está escrevendo, procurando mostrar a eles aqui, é que a verdadeira transformação que importa é aquela que vem de dentro para fora. A obra do Espírito Santo é no nosso coração, é de dentro para fora. Primeiro, ele transforma dentro, porque um coração transformado terá um comportamento transformado. Não é? Então, esse que é o detalhe. Se nós ficarmos muito presos ao ritual, nós não seremos transformados. Agora, quando nós ouvimos a palavra de Deus, meditamos na palavra de Deus, ela vai gerando transformação em nós, no nosso interior. A metanoia, lembra? Transformação, mudança interior. E isso, sem dúvidas, irá se manifestar no nosso exterior. Tá certo? Então, a aliança com Deus não pode ser uma coisa assim, para todo mundo ver, para ficar assim, tipo, nossa, como ele tem vida com Deus, hein? Não. A nossa aliança com Deus deve ser do coração, para que as pessoas não se decepcionem com a nossa fé, para que as pessoas não olhem para nós e digam assim, eu não esperava isso dele. Por quê? Porque ele mostrava que tinha aliança com Deus. Então, ele mostrava que tinha aliança com Deus, mas no interior realmente ele não tinha. Então, o que Deus procura combater em nós é essa hipocrisia de querermos mostrar para todo mundo que estamos bem com Deus, com aliança com Deus, quando na verdade nós não estamos. Tópico 3, alimentos sacrificados aos ídolos. Os açougues em Corinto nos dias de Paulo. Tá? Eu nem sabia disso, confesso para vocês. E eu gosto muito de Corinto, estudo muito sobre Corinto. No primeiro século, os mercados da igreja de Corinto vendiam as sobras da carne dos animais que eram sacrificados aos ídolos nos templos pagãos. Ok? Então, tinha açougues normal ali na cidade. Tinha. Agora, muitas das festas eram feitas ao ar livre e de maneira pública, de maneira que todas as pessoas podiam participar. Então muitas pessoas compravam a comida nestes açougues, que vendiam a comida, a carne sacrificada aos ídolos, faziam ali uma promoção, né? E também tinha as oferendas a estes ídolos do lado de fora dos templos, onde as pessoas podiam participar. Então, uma grande maioria das pessoas de Corinto, essa era a única forma de comer carne. Ou comprando essa carne que era oferecida lá aos ídolos, ou participando dos rituais e comendo a carne ali dos rituais. Com a chegada do evangelho na cidade de Corinto, as práticas idólatras, como a compra de carne que foi sacrificada aos ídolos e eram vendidas nos açougues, começou a gerar conflitos entre os crentes. Muitos continuaram comprando e outros deixaram de comprar por saber que aquilo era sacrificado aos ídolos. Não é? Para os cristãos judeus, aquilo era como oferecer o sacrifício aos ídolos. Eles estavam participando. Não é? Então, para os cristãos judeus,
as pessoas que compravam essas carnes que tinham sido servidas, que tinham sido oferecidas aos ídolos, estavam também prestando um culto aos ídolos. Paulo vai dar duas orientações muito interessantes de maneira muito madura. A primeira orientação era para os mais maduros e que não acreditavam em outros deuses além do único Criador. Para estes ele escreve: vá e compre o que tiver no mercado. Agora, tem aqueles que são mais fracos e que acreditam no único Deus, mas na prática temem os falsos deuses, porque é isso que acontece quando nós temos este comportamento. Tá? Então, quando nós, olha, mas isso foi sacrificado a ídolos. Espera aí, mas os ídolos existem? Uma pessoa madura na fé é igual aquela questão de falar que a Coca-Cola é não sei o quê, não sei o quê, sabe? As pessoas começam a dizer, olha, mas isso aqui foi consagrado não sei o quê. Isso aqui foi consagrado a São Jorge. São Jorge existe? Para nós cristãos maduros, existe? Não. Não é um ídolo, não é eterno, não é Deus, não é santo. Não. Então acabou. Entende? A pessoa madura. Quem não é maduro, não é? Ele procura colocar aí um ponto nesse aspecto. Porque a minha maturidade não pode servir de escândalo para o meu irmão. Então, eu preciso fazer uso da minha maturidade com inteligência, com sabedoria, para não prejudicar a consciência dos mais fracos na fé. Então, há pessoas que não conseguem fazer esta leitura do que Paulo está escrevendo aqui. Então, quando é que eu devo deixar de comer estas carnes sacrificadas? Quando isto for provocar escândalo. Eu devo deixar de fazer, mesmo não sendo pecado, mesmo não sendo errado, porque os ídolos não existem. Os ídolos não existem. São fruto da imaginação humana, a Bíblia diz isso. O homem vai ali fora, compra pega uma madeira, corta na metade, com a metade ela faz lenha, com a outra ela faz uma mesa, e com o que sobra ela faz uma fogueira, ela faz uma escultura de um ídolo e se ajoelha e adora, para adorar aquele ídolo que ela fez com a madeira, que ela fez uma cadeira e que ela fez a fogueira e que ela... Então os ídolos é fruto da imaginação humana. Deus não é. Deus é Deus em absoluto. Então, veja, o crente maduro pode comer tranquilamente. Mas, se ele perceber que isso vai provocar escândalo, que o irmão vai ver, não coma por causa da consciência do irmão. Você percebe o equilíbrio? Então, é preciso haver esse equilíbrio, tá bom? Fala para nós aqui nos comentários o que equivaleria às carnes sacrificadas aos ídolos hoje. Que tipo de situação nós enfrentaríamos hoje aonde teríamos que tomar esse tipo de decisão? Como ou não como? Faço ou não faço? Vou ou não vou? Fala para a gente aqui nos comentários. Portanto, meus irmãos, a orientação de Paulo é clara. Tenhamos uma aliança verdadeira com Deus, muito além de qualquer demonstração física, que a manifestação verbal e física da nossa aliança com Deus seja um reflexo verdadeiro da nossa aliança com Deus na nossa casa, no secreto, quando estamos sós, a aliança que temos no coração com o nosso Deus. E que nós tenhamos sabedoria, para analisar lugares, comportamentos, situações, aonde as pessoas estão atribuindo a coisas que não existem, a pseudo-divindades. Jesus é real, Jesus é um fato, Jesus é verdadeiro Deus, Jesus é o Filho de Deus, nele nós podemos confiar e dele não precisamos esconder nada. Agora, se algum comportamento que eu tenho, eu prefiro não falar aqui, eu prefiro nem pontuar aqui para não, enfim, se algum comportamento que você tem pode provocar escândalo nos irmãos, mesmo que não seja bíblico, mesmo que não esteja escrito assim, este comportamento é pecado. Mas nós precisamos analisar, principalmente nos dias de hoje, algumas questões e olhar e perceber, peraí, esse comportamento realmente ele não é pecado, mas se eu
tiver esse comportamento publicamente, pessoas podem olhar e elas podem não compreender, não é? Então muita gente perde credibilidade no ministério por causa disso, porque ele não se preocupa com o que as pessoas estão enxergando nele e pensando em cada atitude que ele toma. Nós precisamos repensar, nós precisamos reavaliar tudo isso, para que em tudo, acima de tudo, o nome do Senhor seja glorificado. Amém, meus irmãos? Que Deus vos abençoe. Um forte abraço, assista, curta, compartilhe e até nosso próximo vídeo, até a próxima semana. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Forte abraço.